Olá, tudo bem? Hoje estudaremos uma das partes do capítulo 10 do volume 5 de Biologia, que aborda alguns grupos animais. Mas antes de iniciarmos o conteúdo da página 46, que tal relembrarmos sobre os animais que foram estudados nas aulas anteriores? Vamos lá? O primeiro grupo na escala evolutiva do reino animal e que foi contemplado lá no início desse capítulo é o filo Porífera. Você lembra que as esponjas são sim organismos multicelulares, mas que não formam tecidos verdadeiros. São animais aquáticos, sésseis e filtradores. Servem de habitat para muitas algas e diversos animais e são fontes de alimento para várias espécies de peixes e outros organismos. O segundo grupo animal é o filo Quinidária e você também estudou sobre ele no início desse capítulo. Assim como as esponjas, os quinidários são animais aquáticos. Apresentam as células organizadas em tecidos que realizam atividades relacionadas ao revestimento do corpo, cavidade digestória e rede nervosa difusa. São animais diblásticos, ou seja, apresentam dois tecidos embrionários, a ectoderme, que origina o revestimento externo do animal, e a endoderme, que forma o revestimento interno da cavidade digestória. Algumas espécies de quinidários realizam um tipo peculiar de reprodução, denominado de alternância de gerações ou metagênese. Nele, alternam-se uma fase de reprodução assexuada e uma fase produtora de gametas, que executa a reprodução sexuada. Um detalhe bem importante para os nossos estudos zoológicos é a simetria do corpo. Os quinidários apresentam simetria radial, como pode ser facilmente observado nas águas-vivas. E isso quer dizer que se passarmos diversos planos simétricos imaginários pelo eixo central de um animal, é possível dividi-los em partes equivalentes. Se pensarmos nas esponjas, grande parte dos poríferos tem o corpo com formas irregulares, por isso são considerados animais assimétricos. Já já estudaremos outros grupos e perceberemos que existe um outro tipo de simetria. Você já sabe qual é? A partir desse momento, convido você a estudar os próximos grupos animais. Você sabia que o termo verme é muito amplo e pode abranger diversos seres vivos do reino animal? Pois é, isso é tão verdade que ele abrange dois filos totalmente distintos, os plateumintos e os nematódios. Primeiramente, que tal acessar o positivo ON e realizar a etapa da sondagem na trilha de aprendizagem de Biologia, volume 5, unidade 10, intitulada Filo Plateumintes e Filo Nemátoda. Se você acertar as questões de sondagem, volte aqui para continuarmos. Você está preparado para aprender ainda mais sobre os animais. Caso você não tenha acertado, não se preocupe. Basta você acessar o reforço e garanto que você estará super preparado. Vamos aprender agora sobre os animais que pertencem ao filo Plateumintes, os vermes achatados. Vamos explorar a imagem da planária que está na página 47 do seu livro didático. A planária é um verme plateuminte terrestre que vive escondido em locais úmidos, embaixo de folhagens caídas no solo ou embaixo de troncos. Não são vermes parasitas, ou seja, não causam doenças. Vamos observar nessa imagem o corte transversal desse vermezinho. Perceba que estão indicados nesse corte a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E essa é a novidade evolutiva do grupo. Os plateumintes são animais triblásticos, ou seja, apresentam 3 tecidos embrionários e não 2 como os quinidários. O corpo desses vermes é maciço, ou seja, eles não apresentam um espaço que abriga os órgãos do animal e por isso são chamados de organismos acelomados. Em relação à simetria que comentamos há pouco, os plateumintos apresentam simetria bilateral, o que revela uma nítida diferença entre as regiões do corpo, ventral e dorsal. São os primeiros animais a apresentar cefalização na extremidade superior do corpo e nessa região encontram-se os órgãos sensoriais e um par de gânglios cerebrais, de onde partem cordões nervosos laterais que percorrem todo o corpo. Também são os primeiros animais que apresentam um sistema excretor, responsável por eliminar o excesso de água e os resíduos do metabolismo para fora do corpo. Esse sistema é formado pelas células flama.
No entanto, esses vermes não apresentam sistema respiratório nem sistema circulatório. As trocas de gases são realizadas por difusão, ou seja, os gases respiratórios passam facilmente pela superfície do corpo. Quanto à circulação de água e dos nutrientes pelo corpo, os plateumintos realizam por osmose e difusão, respectivamente. Em relação à digestão, o sistema digestório desses vermes é incompleto, pois não apresentam ânus. O filo Plateumintes é subdividido em classes. A planária, por exemplo, é da classe Turbellaria e seu modo de vida é conhecido como de vida livre, muito embora sejam predadoras de outros animais. Existem duas outras classes, as quais agrupam parasitas de humanos, a classe Tremátoda e a Cestota. Vamos conhecer como são caracterizados os organismos que compõem cada uma dessas classes e também alguns exemplos. Observe as imagens que constam na página 48 do seu livro didático. A primeira imagem é de uma planária observada ao microscópio óptico e nós já analisamos com atenção parte do seu corpo anteriormente, certo? A planária pertence à classe dos turbelários, grupo de plateumintos geralmente adaptados à vida livre. A próxima imagem é de um casal de esquistossomos, também observados ao microscópio. A fêmea pode ser identificada por ter o corpo mais fino e o macho por ter espessura maior. O esquistossomo provoca a esquistossomose e pertence à classe dos trematódios, em que todos os vermes são parasitas. A terceira imagem é de uma tênia, também observada ao microscópio. As tênias pertencem à classe dos cestódios, grupo de vermes plateumintos, em que todos os organismos são parasitas. Uma característica importante é que os cestódios não apresentam sistema digestório, de modo que os nutrientes digeridos pelo hospedeiro são absorvidos pela parede do corpo desses vermes. Vamos organizar nossas ideias agora? Na seção Organize as Ideias da página 49, é sugerido que você monte um quadro indicando os tipos de reprodução de cada classe dos vermes achatados. Para isso, você deve ler com atenção o conteúdo das páginas 48 e 49 e montar esse quadro comparativo em seu caderno. Quando terminar, resolva as questões 1 a 4 das páginas 52 e 53 do livro e também os exercícios 16 a 20 no livro de atividades, páginas 28 e 29. O modo parasitário dos plateumintos é de grande importância para a nossa saúde, pois causam doenças quando atuam dentro do nosso organismo. Um exemplo de verminose causada por um parasita plateuminto está representado na imagem da página 50 do seu livro. A imagem é a representação do ciclo biológico do Esquistossoma mansoni, verme causador da esquistossomose. Vamos entender esse esquema. O indivíduo parasitado elimina os ovos do verme pelas fezes. Em contato com a água, os ovos se rompem e liberam uma larva ciliada denominada miracídio, que nada ativamente até encontrar com o caramujo. Os miracídios penetram no caramujo, onde crescem, perdem os cílios e se transformam em um esporocisto, do qual se desenvolvem as cercárias, que apresentam cauda bifurcada. As cercárias abandonam o caramujo e saem nadando. Quando uma pessoa entra na água, as cercárias a penetram através da pele ou das mucosas. E essas cercárias atingem a corrente sanguínea e chegam ao sistema porta-hepático, onde se transformam em vermes adultos. Após o acasalamento, ocorre a postura dos ovos, que são eliminados com as fezes do indivíduo, e recomeça o ciclo. A esquistossomose provoca, entre outros sintomas, diarreias, dores abdominais, hemorragias, hepatomegalia e esplenomegalia, quando o fígado e o baço, respectivamente, aumentam de volume. Por comprometer a circulação do sangue na região do intestino, é possível verificar um aumento do volume abdominal nas pessoas infectadas, o que caracteriza a barriga d'água. O diagnóstico e o tratamento exigem assistência médica e hospitalar e as medidas de prevenção da doença incluem o combate ao caramujo hospedeiro, a realização de obras de saneamento básico e o tratamento dos doentes. Para se prevenir dessa doença, evite o contato com a água de locais contaminados. Outros dois vermes de grande importância humana são conhecidos como solitárias, a Taenia solium e a Taenia saginata. Vamos analisar agora o ciclo biológico da Taenia solium.
representado na imagem da página 51 do seu livro. Ao ingerir carne mal cozida e contendo cisticercos, o ser humano se contamina. No intestino delgado, onde se fixa por meio de ganchos e ventosas do Scolex, o verme atinge a fase adulta. Quando a tênia amadurece sexualmente, seus ovos são eliminados com as fezes do indivíduo, iniciando um novo ciclo se essas fezes foram eliminadas no ambiente. Os ovos da tênia são eliminados com as fezes. À procura de comida, o porco ingere os ovos presentes no capim. Dos ovos desenvolvem-se os embriões que atravessam a parede do intestino do porco e se instalam em seus músculos na forma de cisticercos. E volta para o ser humano se alimentando dessa carne mal cozida. Alterações do apetite, cólicas intestinais, náuseas, vômitos, cansaço, mal-estar e insônia são alguns dos sintomas da teníase. Como medidas profiláticas, é recomendável não consumir carne bovina ou suína com suspeita de contaminação e ficar atento ao ponto da carne. As carnes devem ser bem cozidas para serem consumidas. Saneamento básico e tratamento dos doentes são fundamentais, mas veja bem que a Taenia solium, o plateuminto que se hospeda no porco, pode causar uma outra doença grave, a cisticercose humana. Quando a pessoa ingere diretamente os ovos da tênia, que se encontram em água e alimentos contaminados, esses ovos se transformam em larvas, chamadas de cisticercos, que podem migrar e se alojar no cérebro, provocando sintomas neurológicos. É possível se prevenir da cisticercose higienizando frutas e verduras antes de serem consumidos e exigindo tratamento de água. O Ministério da Agricultura traz um selo bastante conhecido nas embalagens de muitos produtos de origem animal. Que tal ler sobre esse selo na seção Conexões da página 52? Com tantas informações sobre os plateumintos, vamos ver se ficou alguma dúvida? Acesse o objeto educacional sobre a esquistossomose e responda ao questionário que é apresentado nesse OED. Convido você para realizarmos a questão 27 do livro de atividades na página 31. Vamos lá. É uma questão então da FUVEST. Uma criança foi internada em um hospital com convulsões e problemas neurológicos. Após vários exames, foi diagnosticada cisticercose cerebral. A mãe da criança iniciou então um processo contra o açougue do qual comprava carne todos os dias, alegando que esse lhe forneceu carne contaminada com o verme causador da cisticercose. Vamos para a alternativa A. Então, a acusação contra o açougue não tem fundamento, pois a cisticercose não é transmitida pelo consumo de carne, mas sim pela picada de mosquitos vetores. Sim, a cisticercose não é transmitida pelo consumo de carne, mas ela não é transmitida pela picada de mosquitos vetores. Letra B. Não tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos de tênia, eliminados nas fezes dos hospedeiros. Isso mesmo, então a alternativa correta é a alternativa B. Os ovos da tênia são eliminados nas fezes dos hospedeiros e contaminam água e outros alimentos. Vamos para a letra C, só para ver então as alternativas erradas aqui. Letra C. A acusação contra o açougue não tem fundamento, pois a cisticercose é contraída quando a criança nada em lagoas onde vivem caramujos hospedeiros do verme. Essa seria então a doença que a gente viu há pouco, que é a esquistossomose. Letra D. Tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pelo consumo de carne contaminada por larvas encistadas, os cisticercos. Nesse caso, então, seria a teníase e não a cisticercose. Letra E. Tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pelo consumo dos ovos da tênia, os cisticercos, que ficam alojados na carne do animal hospedeiro. Não ficam no animal hospedeiro, ficam então em outros alimentos, frutas e verduras, próximos então aonde houve a contaminação com os ovos da tênia. E agora realize as atividades 5 e 6 da página 53 do livro e também as questões 21 a 26 das páginas 30 e 31 do seu livro de atividades. E o filonemátoda, será que esses vermes são tão diferentes dos plateumintos? Vamos identificar essas diferenças explorando a imagem da página 54.
Perceba que, analisando a imagem desse verme, é possível perceber a existência dos 3 tecidos embrionários e você já sabe o nome que damos a esses animais. São os animais triblásticos. Mas há algo diferente aqui. Existe um espaço entre a endoderme e a mesoderme. Sim, os nematódios são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar um pseudoceloma, uma cavidade geral do corpo. Perceba também que o corpo desse animal não é achatado como o dos plateumintos. Os nematódios apresentam um corpo liso, cilíndrico e afilado. A maioria desses vermes vive de forma livre, mas existem também espécies parasitas que causam verminoses humanas. O sistema digestório desses vermes é completo, formado por um tubo que inicia na boca e termina no ânus. Assim como os plateumintos, os nematódios apresentam simetria bilateral. O sistema excretor é tubular, ou seja, os resíduos celulares e o excesso de água é eliminado do corpo por tubos em forma de H. Os nematódios apresentam um anel nervoso ao redor do esôfago, de onde partem diversos cordões nervosos longitudinais. Em relação à reprodução, os vermes cilíndricos são dioicos, a fecundação é interna e o desenvolvimento é indireto. Alguns nematódios são parasitas, causando doenças conhecidas como a ascaridíase, a ancilostomose e a enterobiose. Para compreender os ciclos biológicos dessas verminoses, que tal observar ao ciclo biológico da ascaridíase que está na página 55? Essa doença é causada pelo Ascaris lumbricoides, verme popularmente conhecido como lombriga. O ser humano adquire a ascaridíase ao ingerir verduras, frutas, água e outros alimentos contaminados pelos ovos fertilizados da lombriga. Ao atingirem o intestino, os ovos se rompem e liberam larvas. Essas pequeníssimas larvas perfuram a parede do intestino e atingem a corrente sanguínea. Em seguida, são levados pelo sangue para os pulmões, perfurando os alvéolos pulmonares, já um pouquinho maiores, as larvas sobem pelas vias respiratórias até a faringe. Se a infestação for muito grande, as larvas podem obstruir a passagem de ar e causar asfixia na pessoa. As larvas são engolidas e descem pelo esôfago, e elas completam seu desenvolvimento no intestino delgado, onde se transformam em vermes adultos, capazes de se reproduzir no interior do hospedeiro. Para o acasalamento, o macho introduz as 2 espículas penianas no poro genital da fêmea. Cada ovo formado recebe uma casca rígida no oviduto e é eliminado pela fêmea no intestino do hospedeiro. Em aproximadamente 2 meses, diversos ovos são formados e eliminados com as fezes desse hospedeiro. Se as fezes não forem lançadas em locais adequados, os ovos poderão contaminar a água e os alimentos, iniciando um novo ciclo. São vários os sintomas da doença, pois a lombriga passa por diversos órgãos no hospedeiro. Para combater a doença, os médicos prescrevem medicamentos denominados antieumínticos, mas existem outras maneiras de prevenir a doença, como tratamento dos doentes, tratamento de água e de esgoto e medidas simples de higienização individual. Que tal realizar um quiz presente em um OED sobre a ascaridíase? Acesse e resolva. Em seu livro são explorados também outras verminoses causadas por nematódios, a ancilostomose, a enterobiose e a filariose. Leia o conteúdo sobre essas doenças e, utilizando uma caneta marca-texto, identifique e ressalte as principais características de cada uma delas. Não esqueça de compreender bem as medidas profiláticas de cada uma. Você já ouviu falar sobre o bicho geográfico? Sabia que essa é uma verminose causada por um verme cilíndrico? Vamos ler juntos sobre essa doença na seção Conexões, na página 57 do seu livro. Existe uma verminose provocada pelo Ancylostoma brasiliensis, verme parasita do intestino de cães que libera larvas no solo. Essas larvas podem penetrar na pele humana, onde se deslocam provocando intensa coceira, chamada também de dermatite serpiginosa. A denominação bicho geográfico deve-se às linhas avermelhadas, semelhantes ao traçado de um mapa, que as larvas deixam na pele.
Essa verminose é comum em areias de praia, contaminadas com ovos de Ancylostoma brasiliensis, presentes nas fezes de cães. Há tratamentos específicos para essa doença, no entanto, a melhor prevenção é o uso de calçados. Existe um OED sobre o bicho geográfico, caso você queira ampliar ainda mais o seu conhecimento a respeito. Diante dessa quantidade de informações interessantes, deixo para você como tarefa realizar a seção atividades da página 58 e 59, as atividades 8 a 16 da hora de estudo e as questões 28 a 37 do seu livro de atividades. Não esqueça de explorar as atividades da avaliação da trilha de Biologia, volume 5, unidade 10, intitulada Filoplateomintos e Filonemátoda. E acesse o Saiba Mais dessa trilha para ir além. Abraços e até a próxima semana!